Pessoal, eu vou começar a gravar um vídeo aqui para vocês para o enfermeiro, tá? Então, eu vou falar do processo do enfermeiro dentro do sistema, tá? Então, eu vou entrar com o meu login. Vou escolher o setor que eu vou pegar o paciente. Se eu estiver na urgência, eu vou escolher o paciente de urgência. Se eu estiver no ambulatório, o paciente de ambulatório. Internação, paciente de internação. Bloco cirúrgico, paciente do bloco cirúrgico. Eu vou fazer aqui com o meu paciente de internação. Eu só tenho um paciente aqui internado, tá? Então, dentro do perfil do enfermeiro, vai ter algumas abas que a gente vai estar utilizando, que o enfermeiro vai estar utilizando, tá? O enfermeiro, ele vai vir em registros de enfermagem. Dentro do registro de enfermagem, tem admissão, histórico de enfermagem, exame físico, tem o teste rápido também, diagnóstico de enfermagem, prescrição de enfermagem, evolução, os scores, que são as escalas, tá? E alergia em evento adverso. Então, todo paciente que chegar, o setor que admitir, né, esse paciente, ele vai fazer a admissão e o histórico de enfermagem. Se esse paciente se movimentar aqui dentro da instituição, ir para o primeiro ou para o segundo, a partir daí a gente vai só fazer de exame físico para frente, tá? O teste rápido é para ser utilizado dentro do centro obstétrico. Então, o teste rápido é utilizado lá, tá? Então, a gente vai em exame físico. Dentro do exame físico, o enfermeiro, ele precisa fazer o exame físico para poder gerar os diagnósticos de enfermagem. Então, aqui eu vou abrir um exame físico e vou preencher aleatório aqui para poder me gerar os diagnósticos de enfermagem, tá? Então, eu vou preenchendo aqui. Eu estou preenchendo aleatório para poder me gerar os diagnósticos, tá? Os diagnósticos, quando eles forem gerados, ele vai me gerar minha prescrição de enfermagem. Essa prescrição de enfermagem, ela vai para dentro para ser checada, né? Aonde vai checar os medicamentos também. Então, lá, quando o médico prescrever, vai ter a prescrição médica e prescrição de enfermagem, tá? Então, aqui eu tenho que preencher todo o meu exame físico. E aí eu vou assinar. Deseja finalizar o histórico de enfermagem? Eu vou confirmar. Aqui ele tá falando que tem alguma coisa que eu deixei de preencher. Ele sempre vai me avisar, tá? Então aqui eu venho preenchendo o que eu deixei, que eu não preenchi. Ó, acho que era só esses dois. Aqui tem também. E aí eu venho me assinar. Ó, histórico de enfermagem assinado com sucesso. A partir do meu exame físico, do preenchimento, vai me gerar o meu diagnóstico de enfermagem, tá? Então, gerou aqui, eu vou colocar em novo, para trazer os diagnósticos que, pelo meu exame físico, vai preencher. Ó, tá vendo que gerou vários diagnósticos? Entre esses, eu vou escolher o que cabe lá para o meu paciente. Então, eu vou colocar uns 4 diagnósticos só, tá? Vou colocar mais. Coloquei aqui, vou fechar e vou assinar. Sempre eu tenho que fechar e assinar. Aí vai me perguntar se realmente eu quero esses diagnósticos, eu vou selecionar eles novamente e vou adicionar. Adicionei os meus diagnósticos, documento assinado com sucesso. Eu vou vir em prescrição de enfermagem.
A partir dos meus diagnósticos, vai me gerar minha prescrição de enfermagem. A minha prescrição, eu tenho que colocar a frequência que eu quero cada cuidado. Então, aqui tá, estimular o aleitamento materno livre demanda. Aí eu vou vir procurar aqui no meu horário e vou colocar aqui, ó, contínuo. Deixa eu ver se contínuo. Coloquei. Verificar presença de dor. Eu posso colocar aqui de 2 vezes ao dia. Então, o enfermeiro, ele vai colocando o horário aqui, tá? Autocuidado. Encaminhar e auxiliar banho de aspersão. Manter decúbito elevado. 1 vez ao dia. Aqui eu vou mudar. Vou colocar 1 vez ao dia também. E aí eu vou olhar todos os meus cuidados. Se eu não querer algum cuidado desse que tá aqui, eu posso vir aqui e excluir, tá? Então, eu vou excluir alguns para não me gerar tantos cuidados. Vou excluir. E vou excluir. Esse aqui eu vou colocar uma vez aqui. 2 ao dia. E aqui aplicar a escala de dor. Uma vez ao dia. Pronto, eu já coloquei todos os horários no meu cuidado. Vou fechar aqui, tá? A prescrição, ela vai me perguntar se tá correto. Eu vou colocar finalizar prescrição. Pronto. Gerou a minha prescrição de enfermagem. Tá vendo que já puxa os horários da minha prescrição de enfermagem? Para mim checar essa prescrição, eu vou precisar vir nas atividades de enfermagem. Então, o auxiliar e o técnico vem em atividades de enfermagem, checagem aqui, e automaticamente a minha prescrição tá aqui, ó. Tá aqui dentro, tá? Então, se eu colocar aqui, checar esse cuidado e salvar, ele tá fora do horário, ele não vai deixar, tá? Agora é 16h03, precisava ser um cuidado aí das 16, que nem tá conseguindo checar. Então, se tiver dentro do horário, eu vou clicar aqui no horário e aí eu consigo fazer essa checagem, tá? Vou voltar lá no registro de enfermagem. Vou voltar no registro de enfermagem e vou voltar no registro de enfermagem e vou na parte de evolução, tá? Então, a evolução, para mim criar uma evolução do paciente, eu vou vir em novo, vou ver se meu horário tá ok, vou ir salvar. Posso fazer meu texto aqui digital que eu quero ou posso incluir 3 textos pré-definidos. Vou escolher um aqui, confirmar e aí eu vou assinar, tá? Se eu colocar somente salvar aqui, o que vai acontecer? O que vai acontecer aqui na minha evolução? Na minha evolução de enfermagem. Tá vendo aqui, ó? Ele tá aberto, tá? Então, se algum outro profissional vir fazer qualquer coisa com esse paciente, o sistema não vai deixar, tá? Então, sempre quando eu fazer evolução, sinais vitais, eu tenho que assinar, tá? Então, eu vou e assino, a minha evolução tá fechada, tá? Os scores são as escalas que vocês vão preencher. Então, a mesma coisa, vem em novo, escolho a escala. Então, o enfermeiro vai preencher a escala de Braden, já vai ter os parâmetros aqui, eu só vou preenchendo, tá? Os parâmetros. E aí, depois eu vou calcular e salvar. Calculei e salvei, já deu um score de 14 aqui. Então, todas as escalas que eu preciso tá aqui dentro de score clínico. As alergias e eventos adversos, eu preciso adicionar aqui, se for uma alergia, se for a substância, vou colocar o grau, a substância que o paciente tem alergia e vou fazer uma observação, tá? E aí eu vou inserir essa alergia. Se for um evento adverso,
Eu vou colocar aqui qual que é o tipo de evento. Vou selecionar o evento. E vou colocar o grau desse evento. Mesma coisa, vou colocar inserir, tá? Então, dentro do registro de enfermagem, o enfermeiro vai fazer, vai seguindo aqui o que ele for fazer com o paciente, tá? Então, vai seguindo essa ordem aí. O enfermeiro também, ele tem acesso aqui dentro da aba dele à transferência de leito. Então, o enfermeiro, ele clica em transferência de leito, vai seguir o mesmo fluxo que já segue hoje, e aí ele vai preenchendo aí. Então, ele vai preencher o novo tipo de acomodação desse paciente, ele vai preencher o novo leito desse paciente, e ele vai preencher, deixa eu colocar aqui, e ele vai preencher o novo leito do paciente, se ele for lá para o primeiro andar ou para outro andar, e o tipo de limpeza que vai ser feita nesse leito. E aí ele vai vir e vai salvar, tá? Então, para transferência de leito, ele também vai vir por aqui. Procedimento de alta. Ele vai vir, se ele for da alta, né? Em alta hospitalar, vai vir no tipo de atendimento, ele vai colocar o motivo da alta, ele vai colocar o tipo de limpeza que vai ser feita nesse leito, a data e a hora, e vai confirmar a alta aqui, tá? Então, a alta vai ser por aqui. Aqui dentro também tem alguns documentos que vai ser incluído. Então, vai ter documentos eletrônicos que vai estar incluído aqui dentro. Aqui tem uma abinha que vai ser documentos da enfermagem aí do enfermeiro. Vai ter alguns termos também aqui dentro que dá para pesquisar e executar esse termo e a gente fazer o preenchimento. Devolução de produto. A devolução de produto também vai ter na aba do enfermeiro. Então, devolução de produto. Quando você está já no paciente, o paciente puxa automaticamente, tá? Então, se o paciente for de alta, a gente vai fazer a devolução por aqui. Então, solicitação para que estoque que você vai fazer? Almoxarifado, você vai devolver esse produto para a farmácia, você vai colocar aqui. O motivo, você vai colocar aqui o motivo da devolução do produto, tá? Que mais que ele vai pedir aqui? E aí você vai salvar, tá? Você salva para poder fazer essa devolução. Agora, o pedido de material. Eu quero pedir um material. Eu vou fazer por fora. Eu não vou fazer aqui por dentro, tá? Eu vou mostrar para vocês como que faz. Aqui dentro, eu consigo fazer consultas de registro médico. Então, eu consigo consultar as prescrições médicas, evolução médica. Eu consigo fazer por aqui, tá? Consultas de exame também eu vou conseguir fazer por aqui, tanto laboratório quanto imagem. Aqui tem a parte de imunização, que é do enfermeiro do ambulatório. Tem a parte de bloco cirúrgico, que é para o pessoal do CO. E eu acho que aqui dessa parte é isso, tá? Deixa eu só sair aqui e entrar para mostrar onde vai ser feito a solicitação de produtos. Então, quando a gente entra no PEP, a solicitação de produtos vai ser aqui por fora, tá? Então, eu quero solicitar algum produto pro setor ou para algum paciente, eu consigo fazer por aqui por fora também, tá? Então, eu vou preencher para que estoque que eu vou estar pedindo esse produto. E aí eu vou colocando as descrições do que eu quero aqui. E aí eu vou salvar, tá?